Porque só foi reconhecido pela ONU em 1977, o Dia Internacional da Mulher, sendo que manifestações feministas já estavam sendo organizadas e já eram assuntos desde 1857. Porque talvez esse reconhecimento em relação ao Dia Internacional da Mulher parta de homens? Eu acho que a importância de um dia sem mulheres é você pensar nos dias com mulheres. Pensar justamente o contrário, né? Quando a partir do momento que a gente nota a ausência de algum componente social, de algum indivíduo, de alguma categoria, a gente passa justamente a valorizar a presença dessas pessoas e dessas categorias. Então, chamar a atenção pela ausência, eu acho que é o aspecto mais importante de um dia sem mulheres, para perceber que todos os dias são importantes com elas. Porque talvez esse reconhecimento em relação ao Dia Internacional da Mulher parta de homens. Eu penso. E numa sociedade que ainda é estritamente masculina, a gente pode ter notado esse atraso, não é? Esse retardamento no reconhecimento, porque é complicado em termos culturais e sociais entender a mulher em termos de igualdade. Penso que essa pode ser uma saída para responder a tua questão. Um mundo que é essencialmente masculino, de valores masculinos, acabou retardando esse reconhecimento da mulher. Porque as mulheres não eram vistas, e acredito que ainda não são, né? Isso ainda está mudando, estamos ainda num processo, como indivíduos ativos na sociedade. E apesar de nós termos tido vários acontecimentos anteriores, esse reconhecimento ele vem tardio, porque ele é um reconhecimento que parte de uma sociedade ainda masculina. Bom, o Pão e Paz justamente foi um episódio que está ligado ao contexto da Revolução Russa, né, que esse ano vai comemorar o seu centenário, né, em outubro, o seu primeiro centenário. E nós tínhamos, nesse caso, um grupo de mulheres que vai apoiar os revolucionários. E que acontece algo muito interessante, né? Os próprios soldados do Império Czarista, então, decidem não atacar essas mulheres. Mesmo munidos de armas e todo esse aparato, né? Eles ficam do lado dessas mulheres. Então nós temos aí uma solidarização, né? Uma sororidade que é interessante, né? Parte do homem também. Acho que é importante deixar isso claro, né? Nós não estamos aqui fazendo um maniqueísmo, né? Um grupo dos bons contra um grupo dos maus. Existem homens e homens, nós não podemos generalizar as pessoas. Esse tipo de passeata, de manifestação feminina, ela ocorre no dia 23 de fevereiro. Como o calendário russo e o calendário gregoriano, eles tinham uma certa disparidade de datas, o dia 23 de fevereiro, se contar no calendário gregoriano, ele cai no dia 8 de março. Então, isso também é importante, né? Tem um outro fato que também acontece no 8 de março, né, que é um incêndio daquelas mulheres que ficam trancafiadas, né, nos Estados Unidos, em Nova York, dentro da fábrica, mas o 8 de março também acaba acontecendo nesse episódio, né, da pré-União Soviética, né, dessa União Soviética que ainda vai se formar. É interessante não aparecer nos livros. Fico pensando que às vezes a história, ela na maior parte dos casos, ela está muito atrelada a nomes próprios, né? Sujeitos com nome e sobrenome.
E no caso da Revolução Russa, nós temos muito nomes como de Lenin, como de Trotsky, figuras importantíssimas, obviamente, para o processo revolucionário, mas os outros grupos que não são feitos por pessoas de nome e sobrenome historicamente, mas que de fato têm nome, têm sobrenome, eles acabam meio que não recebendo tanto relevo assim da historiografia, né? Então, às vezes o historiador se preocupa muito com o nome do líder e esquece dos seus seguidores, esquece que tem uma participação ativa dos indivíduos, independentemente se são homens, se são mulheres, se são adolescentes, se são idosos, mas essas pessoas participam desse processo. Eu acredito que, não somente no caso da União Soviética, mas em muitos outros eventos da história, se colocou muito a presença masculina na dianteira. E eu insisto, porque a historiografia ela vem de um valor masculino, né? Então, são homens chamando atenção para os homens, e as mulheres sempre numa espécie de atuação marginal. Mas o mais importante é que quando a gente entra em contato, né, com essas histórias de uma maneira mais profunda, a gente percebe que a mulher é tudo, menos marginal nos processos. Então, o que acaba acontecendo com a Revolução Russa também é uma certa masculinização dos seus líderes, né? Ela não teve uma mulher de nome e sobrenome, a gente vai lembrar sempre da czarina, que vai ser assassinada junto com as filhas, mas os líderes são todos homens, mas quem vai para a rua são as mulheres. Porque pintar é uma forma de se apropriar do corpo, pintar é uma forma de exercer poder sobre o corpo. E quando o homem pinta uma mulher, ele controla esse corpo. A mulher é presente sempre nos museus, né? Você pensa numa Vênus de Milo, você pensa nas deusas, você pensa nas grandes rainhas e nobres. E cabe dizer que a mulher que está no museu, em grande parte, é uma mulher que vem de elite. Ela vem ou da aristocracia, né? ou ela está como uma santa, ou ela está como uma deusa. Somente a partir do 19 que nós vemos aquelas mulheres que são copeiras, governantas, né, que são as proletárias, né, como a gente estava conversando anteriormente. Então, já existe aí uma pré-seleção de qual corpo vai para a arte. Então, você tem aí um corpo feminino que é dominado pelo artista masculino, pelo homem, e também uma seleção de quais corpos femininos devem ser arte. E isso também é histórico. Agora, é importante que a gente pense que existiram e muitas mulheres pintoras. Só que essas mulheres pintoras, elas não entram em todo o processo acadêmico, em todo o requisito do júri. Elas acabam socialmente se tornando anônimas mesmo, né? A principal pintora da Maria Antonieta é uma mulher, é a Vigée Lebrun, e poucas pessoas sabem disso, né? Então, existiram muitas mulheres que representaram mulheres, inclusive a si próprias, no autorretrato. Mas a ideia da grande arte, novamente, ela passava pelos homens pintores. Eu acho que aí tem até uma questão muito simbólica, né? De que o homem domina a mulher também na pintura, porque ele tem o cinzel na mão, ele tem o pincel nas mãos, então ele pinta aquele corpo e ele também controla aquele corpo que foi pintado. Então é uma espécie de coroamento aí de uma estrutura de poder social. Eu não acho. Eu acho que ela é totalmente possível e acessível. Ela demora, como qualquer grande modificação de ideologia numa sociedade. Ela é diferente de uma transformação mais epidérmica de um vestuário ou de algum tipo de moda. Mas eu não acho que seja utopia. Eu acho que nós temos que lutar para buscar sempre igualdade, não substituição de uma superioridade por outra. Eu acho que é possível, sim.